Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 41/2023, autoria do deputado Camilo Martins, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola de Educação Básica Pedro Ivo Figueiredo Campos, no município de Palhoça, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 42/2023, autoria do deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do projeto de reforma geral da Escola de Educação Básica São Tarcísio, no município de Ponte Alta, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 43/2023, autoria do deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da previsão de início das obras de construção do ginásio da Escola de Educação Básica Irmã Gertrudes, no município de Ponte Alta, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 44/2023, autoria do deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de restauração nas rodovias SC 150 e SC 390 entre os municípios de Piratuba e Capinzal, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 45/2023, autoria do deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do repasse de recursos para a aquisição de um tomógrafo para a Fundação Hospitalar Dr. José Atanásio, no município de Campos Novos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 46/2023, autoria do deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do andamento das obras de construção de quadras cobertas em escolas estaduais nos municípios de Lages, Bocaina do Sul e São José do Cerrito, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 47/2023, autoria do deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras na rodovia SC 370 entre os municípios de Urubici e Rio Rufino, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 48/2023, autoria do deputado Marquito, solicitando ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina informações acerca das abordagens violentas durante as festas de Carnaval no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 7/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e ao comandante da DEIC pela operação decorrente do latrocínio, em que foi vítima o delegado aposentado José dos Santos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 90/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos ao senhor Helmut Dunker, presidente da Associação Hospitalar Beneficente Misericórdia de Vila Itoupava, pelos 100 anos de fundação do Hospital de Blumenau. Em discussão. Com a palavra o autor, deputado Lunelli. Presidente, eu quero aqui manifestar o aplauso ao senhor Helmut Dunker, presidente da Associação Hospitalar Beneficente de Misericórdia de Vila Itoupava, pelos 100 anos de fundação do Hospital de Blumenau. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 91/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos à senhora Pamela Janete Chons, pela posse como presidente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 92/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos ao senhor Antônio de Souza Júnior, diretor da Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul, e ao senhor José Jair Franzner, prefeito do município de Jaraguá do Sul, pela execução do programa de residência médica vinculado ao COAPES Jaraguá do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 93/2023, autoria do deputado Carlos Humberto, manifestando aplausos ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, pelo 12º Batalhão da Polícia Militar, pelo resultado positivo na Operação Carnaval Seguro nos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 94/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos a diversos policiais militares pela atuação no atendimento de ocorrência envolvendo assalto a banco com reféns em Criciúma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 95/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, manifestando aplausos ao fundador do Instituto Omunga, Roberto Pascoal, pela organização do evento de lançamento do projeto Omunga na Amazônia, no dia 16 de fevereiro, no Ágora Tech Park, em Joinville, Santa Catarina. Em discussão. Com a palavra o autor, deputado Matheus Cadorim. Presidente, só reforçando, o Omunga é uma organização social, Omunga, não governamental, que basicamente constrói bibliotecas em lugares muito afastados do Brasil e também de países africanos. Então, Roberto é um empreendedor social de enorme carisma, é uma pessoa que a gente admira muito, e agora, recentemente, ele lançou esse novo projeto, onde eles irão para os rincões da Amazônia entregar livros e educar crianças naquela região. Então, por isso a nossa moção de aplauso. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 96/2023, autoria deputado Lucas Neves, manifestando aplausos ao prefeito de Joaçaba, senhor Dioclésio Ragnini, e ao presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Joaçaba, Ervaldo Este Liezinho, senhor Edemar Gruber, pela realização dos desfiles de Carnaval de 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 97/2023, autoria deputado Lucas Neves, manifestando aplausos ao senhor Jorge Zamoner, presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Vale, pela conquista do campeonato nos desfiles das escolas de samba de Joaçaba e Ervaldo Oeste do Carnaval de 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 98/2023, autoria deputado Lucas Neves, manifestando apelo ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, no estado de Santa Catarina, que promova a recuperação do pavimento da BR-282 nas proximidades do posto de Polícia Rodoviária Federal em Campos Novos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 99/2023, autoria deputado Marcos da Rosa, manifestando aos familiares do pastor Atanagildo Américo pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 100/2023, autoria deputado delegado Egídio, manifestando aplausos ao senhor Marcos Silva, diretor da Escola Barrão do Rio Branco, pela passagem do aniversário de 70 anos da fundação da referida entidade. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra ao autor, deputado delegado Egídio. Obrigado. Só gostaria de registrar que a Escola da Barão do Rio Branco, em Blumenau, há 70 anos, senhor presidente. Ela tem a missão de promover a educação inovadora, pautada em evidências e alinhada com princípios e valores cristãos, então possibilitando a formação integral do ser humano. Por isso, a nossa moção de aplauso a toda a comunidade acadêmica. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 101/2023, autoria deputado Matheus Cadorim, manifestando aplauso ao comandante Anderson Caetano de Souza, do Comando do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador, pelos 52 anos de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 102/2023, autoria deputado Sargento Lima, manifestando apelo à bancada catarinense do Congresso Nacional
para que assine o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para a apuração dos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Declaração de voto. Declaração de voto, deputada Luciane Carminati. Eu vou me abster dessa votação porque, a princípio, sou favorável à CPI, porque eu entendo que quem aprontou tem que ser punido e quem não aprontou tem direito de defesa, muito embora o devido processo legal, né, juridicamente, as pessoas podem constituir os seus advogados e responder adequadamente. No entanto, quando eu li o requerimento, eu entendo que ele já tem um tom de culpar o governo federal por ter agido no 8 de janeiro. Acho que todo mundo viu a depredação que foi, a destruição do patrimônio e, enfim, a gente tem que punir, sim, para dar exemplo, porque numa democracia tem que haver regramento. Então, eu vou me abster desse requerimento. Obrigada. Aprovado por maioria. Em discussão, moção 103, 2023, autoria do deputado Márcio Machado, manifestando contrariedade à ação do policial militar durante uma operação realizada no bairro Vila Aparecida, município de Florianópolis, que resultou na morte de um animal doméstico. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 104, 2023, autoria deputado Maurício Peixe, manifestando aplausos à doutora Bianca Castelar de Faria, ao doutor Naurican Ludovico Lacerda e ao senhor Rafael de Carvalho Gonçalves pelo lançamento do complexo Level Sport. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 106, 2023, autoria deputado Napoleão Bernardes, manifestando apelo aos membros do Fórum Parlamentar Catarinense para que apoiem as propostas de decreto legislativo que visam a sustação do decreto número 11.366 de 2023, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 107, 2023, autoria deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina que designe providências acerca da conduta da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, em relação aos bovinos oriundos da prática criminosa da farra do boi no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os nobres deputados. Essa moção refere-se a uma prática que está acontecendo quando os farristas, eles maltratam o boi numa dita cultura enfadonha que vem prejudicar a vida. O que acontece? O STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que os animais que sofrem maus tratos, eles não devem ser sacrificados. Só que quando a SIDASC apreende o animal, ele é sacrificado. Então, nós precisamos entender em que limbo a SIDASC está para que a gente possa não permitir que esse animal seja sacrificado. Qual é a defesa da SIDASC? É que pode ter febre aftosa, alguma doença esse animal, mas só que os farristas, eles mesmos compram, através de vaquinha, esse animal aqui em Santa Catarina, porque se trazer do Rio Grande do Sul ou do Paraná, ali é muito caro, mas só que ela está indo contra a lei, ela está indo contra uma decisão que não permite que os animais sejam abatidos quando sofrem maus tratos. Por isso eu peço a vênia dos nobres colegas para que possamos aprovar a moção e aí fazer o encaminhamento. Obrigado. Ainda para discussão, com a palavra o deputado Maurício Scudilard. Eu acompanho com preocupação a moção, entendo o pensamento do deputado Márcio, mas há uma preocupação muito grande do governo do Estado com a questão da nossa sanidade em Santa Catarina. Inclusive, estamos num momento de alerta, vou apoiar a tua moção, mas com a questão das aves, um risco, houve alguns casos aí na América do Sul e
os nossos frigoríficos, produtores, estão em estado de alerta, deputado Antídio. Qualquer situação que seja verificada, num raio de 3 quilômetros, tem que ser abatido, queimado e destruído toda a produção, se houver um caso de registro de qualquer problema na sanidade. Eu queria aproveitar também, presidente, para registrar a presença da prefeita em exercício de Paraíso, a Silene Líbero, né? A Andriele dos Santos Costa, que é secretária da Educação, e o Evandro Prestes, que é o secretário de obras lá do município, né? E sejam bem-vindos na casa. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 105, autoria deputado Sargento Lima, manifestando repúdio ao presidente da República pela publicação do Decreto-Lei número 11.366/2023, que visa suspender os registros para aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, assim como o limite de compra de armas e munições, além de outras determinações. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, para manifestação de voto, deputada Luciane Carminati. as duas moções, tanto a 105 quanto a 106, são do mesmo objeto, né? Que é a sustação do decreto em relação ao registro das armas. Eu tenho dialogado, por incrível que pareça, Sargento Lima, eu tenho dialogado com membros de clubes de atiradores, caçadores particulares, aqui de Santa Catarina. E, nesses últimos dias, em contato com o Ministério da Justiça, o ministro abriu um canal de ouvir 50 CACs no país, justamente para a gente conseguir acertar aonde é que está o problema. E nós não podemos ignorar que cresceu assustadoramente, esplendorosamente, o número de CACs, e há, sim, muitos relatórios, dossiês, investigações da Polícia Federal que dão conta de que nem todos esses armamentos caíram na mão certa. Então, a gente não tem que ter medo para quem comprou, adquiriu e é atirador de tiro ao prato, como eu tenho conversado com membros em Chapecó, na minha cidade. Esses têm que ser respeitados e têm todo o direito da munição necessária para fazer os seus treinos, e a gente quer que continue, inclusive porque tem uma tradição cultural de geração a geração. Mas, no meio disso, é difícil explicar que uma pessoa tem acesso a 60 fuzis e, da noite para o dia, não tem mais esses 60 fuzis para dizer onde foram parar, e daqui a pouco se compra mais 60 fuzis. E para onde vai esses 60 fuzis? Então, acho que a gente tem que ter um cuidado aqui, no sentido de atacar o problema. É aquela velha história. Quem faz o correto tem que ser preservado, tem esse direito, mas está caindo na mão de gente que está se escondendo atrás dos CACs. E a gente pode permitir que, com isso, pessoas que não têm nada a ver numa escola, num local aberto, público, sejam prejudicados. Então, eu vou, presidente, me abster dessa votação, porque eu estou fazendo esse diálogo direto com o Ministério, não para que o Ministério só acerte ou erre, mas que ouça quem está diretamente envolvido nessa questão. Obrigada. Manifestação de voto, com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, independente das medidas que forem tomadas daqui para frente, fato é que nós já temos desempregados no estado de Santa Catarina que trabalhavam para clubes, estandes e lojas de armas. Fato é que lojas já estão sendo fechadas. Fato é que atletas não estão podendo treinar por causa do acesso ao número de munições que são regulamentadas para a prática esportiva. Esse é fato. Hoje, por um revanchismo político, se politiza
um setor econômico importante dentro do Estado de Santa Catarina, pela sua tradição, pela qualidade de atletas e pelo povo responsável, que independente se está lá como colecionador, atirador, competidor, se está lá como CAC, a grande verdade é que essa pessoa ela já passou por um processo refinado de pesquisa em relação à sua conduta moral. Se você já foi condenado ou julgado em primeira instância, você não compra uma arma. Se você está sob investigação, você não compra uma arma. De forma alguma. Então, um atestado de idoneidade moral, quando você vê alguém armado, muito mais tranquilo, fico eu na presença de um CAC, do que uma pessoa que não seja e que não conseguiu acessá-la porque a sua ficha criminal não a permite. Então, eu fico muito tranquilo na presença do CAC. E hoje, não tem como não repudiar alguém que está ferindo mortalmente empresários aqui no Estado de Santa Catarina por um revanchismo político, por questões ideológicas. Amanhã eu posso politizar o setor de malharia e dizer, como disse o ministro da Economia aqui no Brasil, que disse que não compra numa loja de quem é de direita. Então, também peço que ponha uma estrela na porta de quem é de esquerda. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Moção 108, 2023, autoria do deputado Carlos Humberto. Manifestando aplauso ao pastor Cláudio Schaeffer pelos 25 anos de pastorado junto à paróquia luterana Bom Pastor de Brusque e à comunidade evangélica de confissão luterana em Brusque pelos 160 anos de atividade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 109, 2023, autoria do deputado Lunelli. Manifestando aplausos aos diretores do Instituto Padre Aloísio, Padre Léo Henck e a irmã Adena Maria Bittencourt, bem como toda a comunidade católica de Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pelo recebimento do título de veneração do Padre Aloísio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 110, 2023, autoria do deputado Lunelli. Manifestando aplausos à senhora Milena Andersen Lopes, prefeita do município de Vargem, pela eleição da FECAM. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 111, 2023, autoria do deputado Marcos da Rosa. Manifestando aplausos ao pastor Rolliston Carlos da Rosa e à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no município de Xanxerê, pela passagem do aniversário de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 112, 2023, autoria do deputado Vonei Weber, manifestando apelo ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que empreenda esforços pela rejeição perante o Senado Federal do PL 3045 de 2022, naquilo que possa prejudicar, censurar e limitar a atuação dos bombeiros voluntários em todo o território brasileiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 52, 2023, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, requerendo a constituição do Fórum Parlamentar do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 61, 2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, requerendo a constituição do Fórum Parlamentar em defesa das instituições comunitárias de ensino superior de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 350, 2023. Autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao presidente do Instituto do Meio Ambiente informações acerca do atraso nas obras da rodovia SC-68, devido aos processos que estão em análise pelo referido Instituto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 403, 2023, autoria do deputado Marquito, solicitando ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina informações acerca das contas referentes aos contratos de resíduos sólidos de diversos municípios. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 38, 51, 53 a 60. Requerimentos 309 a 343, 345 a 348, 351 a 402, 404 a 453, 455 a 483, 455 a 483, 485 a 495, 497 a 506. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 71 a 90. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, caros membros da mesa diretora, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos que acompanham a essa sessão plenária, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina aprovou, nessa sessão ordinária de terça-feira, um fórum parlamentar a respeito da defesa das instituições comunitárias de ensino do Estado de Santa Catarina. Esse é um tema muito relevante, porque se fizer um retrospecto histórico do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, um modelo de sucesso do desenvolvimento catarinense passou justamente e necessariamente pela história das instituições comunitárias de ensino. Deputado Minotto, não longe na história, há muito tempo, quem eventualmente pleiteasse ou pretendesse cursar o ensino superior em Santa Catarina, deveria necessariamente fazê-lo na Universidade Federal de Santa Catarina, na capital do estado, em Florianópolis. Poucas vagas, um complexo vestibular, e mesmo aqueles eventualmente aprovados, deputado Vicente, tinham a dificuldade financeira, muitas vezes, de deixar as suas cidades, as suas famílias no interior, para se dirigir à capital do estado, deputado Lucas, deputado Cadorim, para poderem cursar o sonho de vida e de transformação das suas vidas através do ensino superior. Santa Catarina, como é paradigmática em tantos modelos do associativismo, deputado Emerson, deputado Volney, deputado Antídio, Santa Catarina foi precursora em buscar soluções dentro da sua terra, através da força de trabalho da sua gente, deputado Berlanda, deputado Gutz, deputado Peicher. E a partir daí surgiram as instituições comunitárias de ensino. Para pegar um exemplo de Blumenau, nós tivemos lá a FURB, a Universidade Regional de Blumenau. Trabalhadores da indústria, industriários, se mobilizaram, deputado Massoco, deputado Márcio Machado, para edificarem a universidade, porque os seus filhos, ainda que aprovados no vestibular, não tinham a condição financeira, por mais que a Universidade Federal fosse gratuita, mas o sustento da vida na capital do estado era proibitiva, deputado Egídio, para que jovens pudessem realizar o seu sonho através do ensino do curso superior. E aí surgiram as instituições de ensino comunitária no estado de Santa Catarina, que são um modelo de sucesso, e Santa Catarina se destaca pelos hospitais filantrópicos, que fazem a diferença na vida das cidades, nas regiões. Santa Catarina se destaca pelas cooperativas, deputado Fabiana Luz, que fazem diferença em relação ao seu modelo de desenvolvimento. E deputado Marquito e deputado Sareta, as instituições comunitárias de ensino superior da mesma forma. Elas foram paradigmáticas em serem sinônimo do sucesso do modelo de desenvolvimento catarinense. Hoje nós temos 16 instituições comunitárias de ensino, são mais de 13.500 servidores, funcionários, professores. E qual é a grande diferença? Elas são ambientes universitários. E aí não se pratica tão somente o ensino. E o ensino de qualidade, obviamente, faz toda a diferença e é muito relevante. Mas elas são universidades por completo e praticam ali a pesquisa, deputado Cadorim, isso é o que pode alavancar cada vez mais o desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina, e a extensão, sendo um braço forte e uma mão amiga daquelas pessoas que mais precisam. Na extensão, as universidades vinculadas ao sistema CAF têm um investimento da ordem de 48 milhões de reais. Em pesquisa, mais de 68 milhões de reais. Só atendimentos jurídicos pelo estado, deputado Sérgio Guimarães, são mais de 28 mil.
Atendimentos médicos da ordem de mais de 500 mil de pessoas atendidas por esse sistema comunitário. E é por isso que o sistema comunitário de ensino precisa ser defendido e enaltecido pelas suas características, pelas suas peculiaridades, pelas suas especificidades, por fazerem a diferença na transformação da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, agradeço aqui a todos os parlamentares que aprovaram a constituição, portanto, desse Fórum Parlamentar em defesa das instituições comunitárias de ensino superior de Santa Catarina, que, não tenho dúvida, elas são o paradigma transformador da diferença para o sucesso do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Por outro lado, também agradecer a deferência dos parlamentares que aprovaram nas últimas sessões a instalação da Frente Parlamentar em defesa das cervejarias artesanais do Estado de Santa Catarina e também das rotas gastronômicas do Estado de Santa Catarina. Uma frente parlamentar que já provém da última legislatura, foi renovada nesta legislatura, teve a iniciativa do deputado Marcos Vieira e, por uma deferência do então coordenador Marcos Vieira, ele fez a transmissão hoje da coordenação desses trabalhos para que nós pudéssemos dar sequência a esse tema. E um dado muito emblemático, Santa Catarina é o terceiro estado da federação com o maior número de cervejarias artesanais. Mas, isso em números absolutos. Proporcionalmente falando, deputado Berlanda, deputado Gutz, deputado Noeli, Santa Catarina é o estado que tem proporcionalmente, vinculado ao número de habitantes, o maior número de cervejarias. 85 cidades catarinenses, das 295, tem pelo menos uma cervejaria, ou seja, 30% dos municípios catarinenses têm ao menos uma cervejaria. Blumenau é a cidade, deputado Egídio, a 10ª do Brasil, com o maior número de cervejarias artesanais. E Joinville, deputado Cadorim, deputado Maurício Peixa, deputado Onelli, deputado Vicente, Joinville é a 13ª cidade do Brasil, em números absolutos, com o maior número de cervejarias. Aqui no estado, nós estamos falando de uma dimensão social de 1.500 empregos. E tratando desse mercado em nível nacional, o Brasil é um mercado que movimenta 100 bilhões de reais por ano e movimenta também um valor agregado aí de 2.700.000 empregos. Santa Catarina é uma referência não só no Brasil, mas para o mundo nesse mercado das cervejarias artesanais. Agora, no mês de março, por exemplo, deputado Egídio, nós temos em Blumenau o Festival Brasileiro da Cerveja acoplado ao Concurso Brasileiro da Cerveja, e isso no mercado editorial é um dos maiores da América Latina, e é um selo que é justamente reconhecido pelo atestado de qualidade. Então, o nosso propósito é, através da Assembleia Legislativa, no conjunto da atuação dos parlamentares, poder cada vez mais incentivar e promover essa questão de um novo segmento que também é importante da economia e, sendo importante segmento da economia, também acaba, através do desenvolvimento econômico, levando ao desenvolvimento humano, levando ao desenvolvimento social. Está vinculado à cadeia do turismo, é uma cadeia produtiva muito ampla, a economia advinda das questões do turismo, elas são muito relevantes para que Santa Catarina galgue cada vez mais e melhores etapas no seu projeto de desenvolvimento. Era isso por hoje. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da palavra. Obrigado, deputado Napoleão. Inscrito para falar ainda em breves comunicações, o deputado Marquito, pelo prazo de até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, ao público que nos acompanha. Eu, aqui em breves comunicações, quero colocar algumas questões importantes. Hoje a gente instalou a Comissão de Turismo e Meio Ambiente e fui eleito pelos colegas deputados como presidente desta comissão, e quero aqui relatar meu compromisso, minha responsabilidade com ambos temas, de turismo e de meio ambiente, especialmente nesse nosso estado que tem aí uma condição ambiental, uma condição geológica, uma condição de diferentes microclimas e ambientes, num mesmo bioma, o bioma da Mata Atlântica, e que necessita de uma Assembleia Legislativa com olhar definido e determinado para a questão ambiental como um instrumento fundamental do desenvolvimento desse Estado. A gente conta hoje com 10 unidades de conservação, de proteção integral,
entre parques e APAs, né? Áreas que são aí hoje sob gestão do Instituto de Meio Ambiente, do IMA, um órgão que essa casa também precisará se debruçar sobre a necessidade de ter condições institucionais e de servidores para desempenhar o trabalho de fiscalização, o trabalho de licenciamento, o trabalho de gestão das unidades de conservação, o trabalho de educação ambiental, o trabalho que um órgão ambiental precisa desempenhar no Estado. Eu estive nesse final de semana acompanhando uma atividade do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, uma atividade que falava sobre a importância e o potencial da agrobiodiversidade e da etnodiversidade que tem aquele parque, uma unidade de conservação importantíssima que abrange aí um número expressivo de municípios da região da encosta da Serra, da Grande Florianópolis, que sobe até próximo à região serrana e que tem aí uma das grandes defesas, que é os mananciais de água doce que abastece uma porção fundamental da população catarinense. A Serra e o Parque da Serra do Tabuleiro é responsável pelo abastecimento de água de grande parte do litoral sul, de grande parte da Grande Florianópolis e grande parte da região das encostas da Serra. E essas áreas protegidas, elas são essenciais para a manutenção da vida. E quero aqui pedir o apoio de todos os colegas deputados para se atentarem a uma questão que vem acontecendo. Nós estamos aí indo para o último dia do mês de fevereiro, amanhã iniciamos março, e são 2 meses já de governo, e infelizmente nós ainda não temos a nomeação dos chefes dos parques estaduais no estado de Santa Catarina. Isso traz uma série de consequências, né? A ausência de responsabilidade sobre a gestão dessas unidades de conservação. O próprio Departamento de Unidades Protegidas e de Áreas Protegidas também ainda não conseguiu nomear, né, as suas direções e a sua administração direta. Então eu quero aqui fazer um pedido diretamente para a presidência, mas também para o próprio presidente, para a própria presidente do IMA, que quero já agendar uma primeira reunião enquanto presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que faça isso o quanto antes para melhor administração e gestão dessas áreas protegidas e dessas unidades de conservação. Falo isso porque quando a Fátima passou para IMA, foi criada uma função gratificada de aproximadamente R$ 1.200 para funcionários de carreira, para assumirem a administração direta ou a gestão das unidades de conservação através das chefias de parque. No final das contas, dá R$ 800 a mais no salário, que não confere, vamos dizer assim, a amplitude de responsabilidade que uma chefia de parque precisa ter para fazer a gestão dessas unidades. Quem conhece as unidades de conservação sabe o quanto que a chefia de parque tem uma responsabilidade direta, inclusive no seu próprio CPF. Então, hoje, as chefias já estavam instaladas, né? E uma orientação que os próprios técnicos do IMA e os próprios chefes das unidades de conservação já tinham estabelecido da manutenção daquelas chefias já estabelecidas na gestão anterior. Até porque são pessoas que já vêm de longos anos entendendo a relação com os municípios, com os prefeitos, com os setores econômicos de que as unidades de conservação precisam dialogar, com as atividades de educação ambiental, com as atividades de pesquisa e extensão que acontecem nas unidades de conservação e nas áreas protegidas. Então eu faço um apelo aqui em tribuna, e já enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente e de Turismo dessa casa, para que essas chefias sejam realmente nomeadas e deem andamento e continuidade aos trabalhos que já têm estabelecido naquele órgão ambiental. Todos eles já se colocaram à disposição, já foram até a presidente do IMA se disponibilizar, e eu peço aqui essa atenção especial. Tiveram alguns casos, inclusive, até de reportagens em unidades de conservação e áreas protegidas, que acabou a empresa que faz a cogestão da área
fazendo uma fala como responsável da área, isso inclusive coloca e fragiliza o próprio governo, por não ter o seu responsável diretamente governamental respondendo por aquela área que é uma área do Estado, uma área que tem uma certa e uma série de responsabilidades. Então, eu quero manifestar o meu apoio à recondução das chefias de parques e das unidades de conservação e das áreas protegidas do Estado de Santa Catarina, através desses profissionais, desses servidores de carreira do IMA, bem como a gente também, enquanto Parlamento Estadual, dar uma atenção especial ao órgão ambiental, ao IMA, para que ele consiga desempenhar suas atividades de fiscalização, de licenciamento, de gestão de áreas protegidas, de educação ambiental e de diálogo com a sociedade como um todo de forma adequada, através de seus quadros profissionais, servidores de carreira, com capacidade técnica para desempenhar essas ações. Então, deixo aqui manifesto o meu amplo apoio a essa medida e estarei também à disposição, enquanto Comissão de Turismo e Ambiente, para estar interlocutando com a presidente do IMA, com o próprio governo e o próprio governador do Estado de Santa Catarina, para que isso se solucione o quanto antes e a gente tenha uma ampla capacidade de gestão e de governança sobre essas áreas protegidas. Muito obrigado e agradeço também o apoio dos deputados e deputadas para essa pauta. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz, pelo prazo de até 10 minutos, nas explicações pessoais. Eu quero aqui cumprimentar, senhor presidente, as deputadas e deputados, colegas, a quem nos acompanham. E talvez os senhores lembram que alguns dias atrás eu trouxe aqui uma preocupação com relação à nota fiscal eletrônica que seria exigida dos agricultores a partir do mês de maio. E a preocupação justamente porque mais de 30% do território de Santa Catarina ainda não tem cobertura de celular, que dirá de internet. E aqui eu quero reconhecer e enaltecer a atitude da Secretaria da Fazenda, que na última sexta-feira emitiu uma portaria criando um grupo de trabalho que vai estudar o caso, a situação, analisar a possibilidade e o que é possível ser feito para que a nota seja exigida num período. E ontem o governador suspendeu esta cobrança a partir de maio, suspendeu por este ano a exigência da emissão da nota fiscal, justamente para que se crie uma alternativa de a internet chegar a todos os agricultores. Então eu quero aqui enaltecer e reconhecer a decisão e a atitude do governo do Estado em entender que para muitos agricultores, em muitas regiões, a impossibilidade de conseguir cumprir com esta norma da Secretaria da Fazenda. Quero também aqui aproveitar, porque hoje nós estamos recebendo vários prefeitos, né, de todas as regiões, já que ontem eles estavam aqui no encontro da FECAM e muitos estão circulando pelos gabinetes e alguns estão nos trazendo algumas preocupações e uma delas é com relação à nossa rodovia SC 160, que liga Pinhalzinho a Campo Herê, ao Paraná, ao Rio Grande do Sul, né, e também a São Lourenço, e que está com sérios buracos nas rodovias e vários deles estouraram um pneu no caminho para cá. Então, aproveitar o líder do governo que está aqui, o Massoco, né, porque a gente não fez nenhuma cobrança, nenhuma exigência ao governo do Estado, entendendo que, nesse primeiro momento, o governo está se organizando, está montando o time, está levantando a situação. O secretário da Infraestrutura foi nomeado na última quinta-feira, mas se pudesse, pelo menos numa operação de tapa-buracos, conseguir amenizar a situação, até o governo do Estado decidir se vai manter a atual licitação, se vai mudar a atual licitação, né? Mas nesse período, as fortes chuvas dos últimos dias acabaram abrindo ainda mais os buracos que já existiam por ali. Então, ficou essa preocupação e acredito que agora a gente possa, né, Massoco, conversar com o governo, com o novo secretário de Infraestrutura e encaminhar para que isso seja feito. E também, nós, e acredito que os senhores também ouviram hoje pela manhã, que
que o governo federal empenhou 53,3 milhões para obras da duplicação da BR-470, que também era uma preocupação. Eu não circulo muito por aquela rodovia, mas a nossa produção do Oeste passa por ali, as pessoas do Norte transitam por ali, sofrem com os engarrafamentos, sofrem com o andamento das obras que não é na velocidade que todos nós esperávamos, né? E esperamos que não só o empenho, mas que o dinheiro também seja aplicado, que a obra continue. Mas como nós tínhamos uma preocupação e o governo do Estado teve que socorrer o governo federal nas rodovias federais em Santa Catarina, que nós não víamos dinheiro federal e que agora o governo já em 60 dias faz um primeiro empenho de recursos, mostra que nós, Santa Catarina, acredito que agora vamos ver o recurso federal chegando também ao nosso Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passo a palavra ao deputado Vicente Caro Preso, que está inscrito também nas explicações pessoais. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Vim falar sobre uma notícia que apareceu na imprensa algumas semanas atrás e que me remete a me lembrar de um projeto de lei singelo que eu fiz quando eu era deputado federal, entre 99 e 2003. Naquela época, eu tive a visão da necessidade de um documento único que reunisse informações pessoais dos cidadãos brasileiros em um único registro, com o objetivo de simplificar a burocracia e garantir a segurança dos dados pessoais. Era o PL 2368 de 2000, que previa um registro único ao cidadão brasileiro desde o seu nascimento. Tal documento único, vanguardista, poderia trazer diversos benefícios, como a redução da burocracia em processos que exigem a apresentação de múltiplos documentos, a possibilidade de reduzir fraudes de identidade e de ampliar o acesso a serviços públicos. A implementação do documento único deveria ser precedida de um amplo debate público para garantir que as informações pessoais dos cidadãos fossem protegidas e que a implementação do documento ocorresse de forma transparente e participativa. O projeto, infelizmente, foi arquivado em 2010 e considerado prejudicado, tendo, portanto, a ideia sido refutada por questões legais e de interpretação, as quais eu considero equivocadas. Agora, 23 anos depois, 23 anni dopo, depois da apresentação da ideia perante o Congresso Nacional, a nova Carteira de Identidade Nacional, sim, é uma realidade e será emitida em um modelo único e com validade para todo o território nacional a partir de março deste ano. Ela vai unificar possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da federação, o que vai impedir identidades com numerações diferentes. É uma festa, você vai para um estado, para o outro, aí faz identidade. Nela, é possível encontrar informações sobre documento de identidade, o RG, CPF, certidões de nascimento e casamento e título de eleitor. A versão digital do documento agora e a validação dos dados do cidadão para a emissão do documento será feito pelo gov.br. O atual modelo tem validade até 2032, portanto, não será preciso trocar imediatamente a identidade pelo novo modelo, de modo que a transição possa ser gradual e contínua. A troca da identidade antiga pela nova, sim, é gratuita, assim como as renovações. Assim, será emitida em duas versões, física e digital,
que possuem o mesmo layout e segurança. A física em papel ou em policarbonato atende aos que não possuem acesso à internet, smartphones ou computadores. Já o documento em formato digital é obtido por meio do aplicativo gov.br, mas somente após a emissão da carteira física. Para verificar a autenticidade do documento, assim, possui um QR Code que poderá ser lido por qualquer cidadão e vai permitir checar se a identidade é autêntica e se foi furtada ou extraviada. A nova CIN, ou SIM, também permitirá a inclusão da carteira de estudante pela leitura do QR Code presente no novo modelo do documento. A nova identidade segue padrões internacionais e possui o código MRZ, o mesmo do passaporte, que permite a entrada em países como o Mercosul com maior facilidade. Para os demais países, ainda é necessária a apresentação do passaporte. Sempre acompanhei com entusiasmo a aprovação e aperfeiçoamento do inovador documento de identificação, já vislumbrado por mim há 23 anos atrás, que felizmente foi acolhido e será implementado visando facilitar a vida do cidadão brasileiro. A moral da história, Antídio, meus amigos, o que a gente se esforça e os sonhos que a gente tem, muitas vezes, não são completos na época que a gente coloca no papel, mas muitas das convicções que nós tivemos ou que nós temos em nossa vida, em nossa trajetória, acabam se tornando realidade, por serem coisas práticas do dia a dia que visa a adulteração de documentos e a simplificação, acima de tudo, dessa burocracia maluca que ainda existe no Brasil, embora já tenha diminuído bastante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Com a palavra o deputado Lucas Neves, pelo prazo de até 10 minutos. Presidente, boa tarde ao senhor, boa tarde a todos os deputados. Eu venho aqui para fazer uma devolutiva, A gente teve, a primeira vez que eu ocupei essa tribuna aqui, nesta legislatura, a gente falou da proposição da criação de uma bancada da Serra Catarinense. E com a parceria do deputado Márcio, do deputado Mário, a gente conseguiu efetivá-la. Ontem tivemos uma espécie de lançamento da bancada, numa reunião, a reunião de inauguração do ano na Associação Empresarial de Lages, a ACIL, e hoje nós tivemos a primeira reunião efetiva da bancada da Serra, que aconteceu no Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, aqui em Florianópolis, onde fomos recebidos pelo superintendente Alisson de Andrade. E expusemos lá uma demanda que é da nossa região serrana, mas que também é de todos os catarinenses que utilizam a BR-282, que é a necessidade da construção de terceiras faixas ao longo do trecho entre a serra e o litoral. E recebemos o sinal positivo de que já estão sendo feitos os levantamentos que projetarão ao menos 12 quilômetros de terceiras faixas nesse trecho entre Alfredo Wagner e Palhoça, e o compromisso do superintendente é de que, como já existem recursos assegurados no orçamento, que ainda este ano nós teremos o início das obras de construção das terceiras faixas. E fica o nosso compromisso, juntamente com o deputado Márcio, com o deputado Mário, de acompanharmos esse processo para que, de fato, isso se concretize e a gente tenha, então, a construção dessas terceiras faixas que vão, deputado Matheus Cadorim, amenizar muito a situação da nossa BR-282. Nós temos ali um grande fluxo de caminhões, de veículos, ela é uma rodovia hoje perigosa para quem trafega por ela, ela é hoje uma rodovia que atrasa a questão logística do nosso estado e, de forma especial, da região serrana. Por isso, a necessidade de nós termos, então, essas terceiras faixas agilizando o trânsito. E, da nossa parte,
não faltará empenho, dedicação e trabalho para que aquilo que foi comprometido hoje com o superintendente do DENIT, de fato, se concretize e a gente tenha ainda este ano o início das obras, e a gente vai estar de olhos bem abertos, até porque a gente passa lá toda semana, 2 vezes por semana, acompanhando, cobrando, fiscalizando, para que no fim das contas a gente consiga entregar o resultado para a sociedade. Era isso, presidente, muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, deputado Lucas. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.